Olá, amigos, companheiros de jornada, meus queridos do meu coração. Aqui estamos para mais um vídeo. E o vídeo de hoje é Finalidades da Encarnação. Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 132, fala assim: qual a finalidade da encarnação dos espíritos? E na pergunta 167, qual a finalidade da reencarnação? As palavras encarnação e reencarnação estão empregadas praticamente no mesmo sentido, pois o que interessa é exatamente a finalidade da vida do espírito na fase transitória, como encarnado. Genericamente, podemos dizer que a encarnação é necessária ao duplo progresso moral e intelectual do nosso espírito. Ao progresso intelectual, pela atividade obrigatória do trabalho, e ao progresso moral, pela necessidade recíproca dos homens entre si. E está lá no Céu e Inferno, no capítulo 3, no item 8. Na erraticidade, o espírito examina o que fez, reconhece seus erros ou acertos, traça planos e toma resoluções para uma nova existência, onde se submete à prova. Está lá, na pergunta 230, no Livro dos Espíritos. Essa nova existência, a reencarnação, portanto, não é uma punição para o espírito, mas uma condição inerente à sua inferioridade. As reencarnações para os espíritos, neste ou em outros mundos, mais ou menos adiantados, têm finalidades diversas e específicas, para cada um conforme seja o plano ou meta a cumprir. E podemos dizer que ela, no nosso mundo de prova e expiação, são 5 finalidades. Primeiro, expiação. Expiar significa remir, resgatar, pagar. Neste sentido, é que se lê no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, no item 13, fala assim: Deus os colocou num mundo ingrato para expiarem suas faltas, através de um trabalho penoso e das misérias da vida, até que se façam merecedores de passar para um mundo mais feliz. A expiação, em sentido estrito, consiste no homem sofrer aquilo que faz aos outros sofrerem, abrangendo sofrimentos físicos e morais, seja na vida corporal ou seja na vida espiritual. As expiações do passado apagam as faltas e purificam os espíritos quando bem suportadas. Número 2, segunda finalidade, prova. Em sentido amplo, cada nova existência corporal é uma prova para o espírito. Está lá, no Livro dos Espíritos, na pergunta 166 e 166A. Ele aperfeiçoa-se, enveredando pelo caminho da evolução. Esclarece o Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 6, no item 5, quando fala: crede e orai, porque o morto é a ressurreição e a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e desenvolver-se como o cedro. A prova, às vezes, confunde-se com a expiação, mas nem todo sofrimento é indício de uma determinada falta. Trata-se frequentemente de simples provas escolhidas pelo espírito para acabar a sua purificação
e acelerar assim o seu adiantamento. Assim, a expiação serve sempre de provas, mas a prova nem sempre é uma expiação. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, no item 9. Ainda deve-se observar que a prova não tem por fim esclarecer a Deus sobre o mérito do homem, porque Deus sabe perfeitamente o que ele vale, mas deixa o homem toda a responsabilidade da sua ação, uma vez que ele tem a liberdade de fazer ou não fazer. Podem-se observar outros exemplos, e está lá no Livro dos Espíritos, nas perguntas 210, 230, 303 e 622. Terceira finalidade, missão. A missão é uma tarefa a ser cumprida pelo espírito encarnado. Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 573, diz que cada um tem a sua missão nesse mundo, porque cada um pode ser útil em algum sentido, e que as missões são mais ou menos gerais e importantes. Aquele que cultiva a terra cumpre uma missão, como aquele que governa ou aquele que instrui. A importância das missões está em relação com a capacidade e a elevação do espírito. Também lá na pergunta 571 do Livro dos Espíritos. Em sentido particular, cada espírito desempenha tarefas especiais numa ou noutra encarnação, neste ou naquele mundo. Tem-se assim a missão dos pais, está lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 582, e até no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, no item 9. A missão dos conquistadores também está lá, na pergunta 584. Dos homens de ciência, dos homens que desempenham na Terra missões de paz e amor, dos homens que lutam pelas reformas sociais. Outros exemplos estão lá nas perguntas 175, 178, 208, 577 e 622. A quarta finalidade é cooperação na obra do Criador. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Comenta lá Kardec na pergunta 132. Através do trabalho dos homens, os homens colaboram com os demais espíritos na obra da criação. Por isso somos chamados de co-criadores. Pelo trabalho inteligente que o espírito opera sobre a matéria em sua própria vantagem, ele auxilia a transformação e o progresso material do globo no qual ele habita. É assim que, progredindo, ele auxilia a obra do Criador, de quem é um agente inconsciente. Isso também a gente pode encontrar na Gênese, no capítulo 11, no item 24. A quinta finalidade: ajudar a desenvolver a inteligência. Já se viu que a encarnação, pela atividade obrigatória do trabalho, que exige do espírito e que permite o seu progresso intelectual, na infância da humanidade, o homem só aplica a sua inteligência na procura de alimentos, dos meios de preservar-se das intempéries e a de se defender dos inimigos. O desejo constante de melhorar o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua situação, levando-o a descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência. Graças às suas pesquisas, sua inteligência, se desenvolve também a sua moral, que acaba se depurando. É assim que o homem passa da selvageria para a civilização.
A encarnação ou a reencarnação tem outras finalidades específicas para esse ou aquele espírito, como, por exemplo, a restabelecimento do equilíbrio mental, pelo esquecimento do passado, decorrente de bloqueio mental provocado pela matéria. Permite-se ao espírito restabelecer a harmonia vibratória com outros numa nova vida. São os reencontros com o inimigo no seio da família consanguínea. A expiação ou prova para uns e restabelecimento de equilíbrio mental para outros. B. Refazimento do corpo espiritual. Muitos são os exemplos de encarnações para refazimento do corpo espiritual, especialmente para os suicidas reencarnantes. André Luiz nos fala dos ovoides, que com a reencarnação vai ser plasmado um novo veículo específico e que persistirá depois do túmulo. Está lá no livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 12. Portanto, vamos entender o porquê da nossa encarnação. O porquê de termos, às vezes, que sofrer provas, sofrer expiações, testemunhos, mas que tudo nos é dado pela bondade divina. E que se nós passarmos todas essas dificuldades sem nos blasfemar, reclamar, revoltar, nós vamos redimir realmente a nossa alma. Espero que tenham gostado. Vão lá no meu canal, Conversando com Lúcia sobre a Espiritualidade. Deem o seu joinha e, se quiserem, compartilhem. Beijo nos seus corações. Fiquem na paz, fiquem na luz.